Boa noite, professor Frederico. Boa noite. É um grande prazer recebê-lo novamente aqui no Jurisprudência Concurso. O professor Frederico já é meu sócio aqui no Jurisprudência, sempre um sucesso toda vez. Toda vez que ele entra aqui, depois ele recebe um convite para ir em algum lugar. O pessoal descobre. Verdade, verdade, Não é verdade. verdade? Verdade. Professor Frederico, para quem não conhece, é professor de Direitos Humanos, lá no curso da MAS, em outros cursos preparatórios também. E aqui convidado do nosso queridíssimo Jurisprudência e Concursos, autor aqui. Já podemos falar do livro que vai sair ou não podemos falar ainda? Da coleção do Verdinho pode, deve publicar semana que vem, né? Pode. Vocês que estão se preparando aí para a OAB vão ter uma grata surpresa, aquela coleção que vocês adoram da Editora Método, que eu chamo de coleção Verdinho, que agora a capa é verde, né? Vai Verdinho. sair Direitos Humanos aí, cujo autor será o professor Frederico Afonso. Vocês vão poder desfrutar aí do excelente conteúdo do professor e sobre o livro que nós vamos sortear hoje, o professor vai falar aí também um pouquinho para vocês. Professor, muito boa noite, seja super bem-vindo aqui ao espaço hoje. Tânia, obrigado, boa noite, mas antes você também entrou aí com seus beijos e agradecimentos. Eu vi nascer, né, o Júris, então tenho que agradecer inicialmente, já que eu estava falando com ele um pouquinho antes da gente entrar no ar, com o Idancas, né, com o professor Rodney Idancas, o Idancas que é meu amigo há exatos aí 20 anos e 5 meses, então desde os idos de 92, e aonde foi o nosso elo, né, foi quem nos aproximou, criador e criatura, vamos assim dizer, e depois de tanta coisa que nós passamos, estamos aqui com sucesso de um ano, acho que está sensacional o site, onde eu vou carrego um pedacinho dele comigo, você sabe. Então, inicialmente, eu dou os parabéns para você. Sei que não é fácil, acompanho, a gente se fala quase que diariamente. Então, parabéns aí pela sua luta. Às vezes as pessoas não enxergam, né? Estão apenas atrás aqui do monitor, seja lá onde ele estiver, nesse Brasil continental, mas ele não enxerga lá a advogada, a mulher, a filha, a interiorana, né? Que luta tudo para trazer o melhor para o concurseiro. Não sabe o tanto que é difícil algumas coisas, mas parabéns para você, especialmente, Tânia, por esse ano aí de construção, e o céu é o limite para nós, viu? Tenha certeza. Obrigada, professor. Eu que agradeço aí. Parabéns para nós, né? Que aqui nós somos uma família e o sucesso, graças a Deus, do site é muito deve-se aos meus queridos convidados que eu sempre agradeço aqui. Professor, vamos contar então para o pessoal aqui como que nós vamos fazer a abordagem hoje desses pontos. Sobre a abordagem dos direitos humanos, né? O que a gente tem? Não vamos focar efetivamente para a OAB, porque a gente já tem um momento OAB a semana que vem. Claro, o colega que está assistindo aí fala, puxa, semana que vem não sei se vai dar para assistir. Muita coisa ela é comum. O que muda efetivamente é a abordagem acerca da matéria. Por que isso? Na verdade, a gente não tem uma identidade nem da matéria ainda em nosso país. Com a resolução do Conselho Nacional de Justiça, que traz aquela ideia de formação humanística, que acho que a semana passada ou retrasada, teve um colega aqui no Júris que acabou mencionando, eu até assisti uma parte. Então, margearam a questão de direitos humanos. Ela continua sendo, a disciplina continua sendo carro-chefe, com 15 itens neste edital da prova agora do próximo dia 20. Carro-chefe, então, na prova da Defensoria Pública de São Paulo, você sabe muito melhor do que eu, que na Defensoria Pública Federal, no MPU, também é carro-chefe, já não é tão forte como uma pegada igual um penal, civil, na magistratura e no Ministério Público, mas também cai na primeira, cai na segunda fase, cai nos concursos de polícia, isso aí é bastante tradicional, pode parecer um paradoxo, mas sempre aparece direitos humanos nos cargos, como nós vamos ter a qualquer momento a publicação do edital de delegado de Polícia Federal, né, é um concurso que faz mais de 10 anos que não aparece, mas ele está presente. Então a disciplina ela tem muito de comum, uma miscelânea entre direitos humanos e direitos humanos fundamentais. Acabei fazendo essa cisão, essa comparação no livro, então, que você já anunciou aí pela nossa editora Método, do querido Valdir, que sai justamente até com um título diferente, viu, Tânia? Ele sai, acho que é o primeiro que vai sair assim, o título será Direitos Humanos e Direitos Humanos Fundamentais, justamente até para fazer essa cisão, para separar aí, cada qual, como a gente fala, na ideia de cavalaria, cada qual na sua baia. Então, a abordagem, nós vamos bater nosso papo agora, nesta noite. Vou trazer o que há de mais comum, o que mais tem se perguntado, o que é difícil, e aí vamos caminhando e vamos desenvolvendo nesse sentido. Ao final, faço uma pergunta
Claro, tem que ser uma pergunta um pouco mais difícil. Você, por gentileza, coordene o recebimento aí dos primeiros e-mails. Você já está com a pergunta, então já tem essa ideia. E vamos seguir, Tânia. Vamos seguir por aí. Vamos lá, maravilha. Então vocês já viram, né? Que presentão que vocês vão ganhar aí hoje do professor Frederico. Como ele já mencionou, não sei se todo mundo está sabendo que está aqui plugado. A semana que vem nós vamos fazer uma semana inteira específica para a OAB. Inclusive, já postei várias vezes aqui na minha timeline. Se tiver algum professor assistindo que deseja participar, é só me enviar o e-mail, tá lá no timeline, que será um prazer recebê-lo aqui no Jurisprudência e Concurso. A princípio, quando eu o convidei para participar do Juris Niver, nós íamos fazer um bem bolado falando da OAB e dos concursos. Mas, como vai ter esse momento OAB, como o professor já falou, nós vamos dar um foco maior aí nos temas mais exigidos nos principais concursos em direitos humanos. Ok, professor? Fique à vontade e o espaço é seu. Então vamos lá, Tânia. Inicialmente, então, para falar um pouquinho da própria nomenclatura que ela já se desenvolve do seu nome na própria doutrina. Há uma confusão avassaladora entre direitos humanos fundamentais, direito das liberdades públicas, direito internacional dos direitos humanos, direitos do homem. Então, na verdade, tudo pode levar para caminhos comuns, mas não apenas um único caminho. São coisas diferentes. O foco da disciplina aqui, pelo menos hoje, Defensoria Pública, OAB também está evoluindo um pouquinho nesse sentido, os demais concursos, é o que a gente chama de direito internacional dos direitos humanos. A disciplina é ramo do direito internacional público, focado efetivamente para o que a ONU produziu e ainda produz da sua existência em 1945 para cá. Então, a ideia é abordarmos isso. O que são os direitos humanos fundamentais? É o estudo do direito interno. É o estudo do direito interno, com base na Constituição, com força no artigo do 1º ao 6º, mas o artigo 5º com muita incidência, e também as legislações especiais acerca dos vulneráveis. Então vai estudar sobre o ECA, vai estudar sobre o idoso, o Estatuto do Índio, pode pegar lá uma legislação penal especial, como a Lei Maria da Penha, que não é o foco da disciplina. O foco da disciplina, insisto, é o direito internacional dos direitos humanos. Então já se faz necessária esta divisão desde já. Então, direitos humanos é o direito internacional dos direitos humanos. Direitos humanos fundamentais é o direito interno, que, claro, que tem que ter um monte de coisa em comum, porque a gente quer a normatização interna. O direito internacional ele sempre pede para que o país discipline aquela questão internamente para ele resolver internamente. Eu sempre falo nas aulas o seguinte: vamos tentar resolver a questão dentro do nosso quintal. Se não der para resolver o quintal, vamos suportar que alguém de fora da nossa casa venha e fale. Então, primeira coisa, essa divisão de identidade. Bom, saiu disso, já vamos caminhar para os direitos humanos. É aquele foco, aquela referência desnecessária. Pronto, direitos humanos, o direito do bandido, o direito do preso, ou como as pessoas ainda invertem, não, direitos humanos apenas para os humanos direitos. Também não é o adequado. Em direitos humanos você nunca pode ter uma visão de restrição. É péssimo isso. Nós temos sempre que ter uma ampliação. Já se fala há um bom tempo em direitos humanos além dos humanos. Então a ideia jamais é restringir a um único grupo. Fala-se de direitos humanos dos presos, porque efetivamente o preso, naquela condição extremada de reivindicação, uma questão de rebelião, uma questão efetivamente de confusão, o que vai acontecer? O preso, ele invoca o que eu chamo de quinteto fantástico. Quem é o quinteto fantástico? Ele invoca o juiz da vara de execução criminal, ele invoca a pastoral carcerária, ele invoca a OAB, né, na parte aí, das subcomissões de direitos humanos, ele chama a imprensa, por uma lisura, por uma integridade física, e o quinto grupo é aquela coisa interessante, é até instigante, ele chama os direitos humanos. Então o preso vai lá, chame os direitos humanos. Quem são esses direitos humanos? Será que tem um telefone, alguém liga lá e fala assim, ó, sala da justiça, sei lá, agora que a gente está no ar aí com os Vingadores, é um dos Vingadores, quem são esses direitos humanos? Então sempre me pergunto, na verdade, acabou personificando a disciplina como uma bandeira branca, alguém que vai vir aqui nos ajudar. Então ficou esse rótulo,
que direitos humanos são os direitos dos bandidos. E por mais contraditório que possa ser, olha que interessante, o Brasil não é nem signatário da norma internacional de proteção aos reclusos da ONU. Salvo o melhor juízo, acho que de 1955 ou 65, acho que é 55 esta norma. Então, nem é signatário, então a norma principal o Brasil não a segue. Protege os infratores da lei, protege efetivamente os reclusos, mas protege todo mundo. Desculpa, viu, Tânia? Hoje tem um jogo, então é mais forte que eu esse tipo de piada, mas eu falo sempre na aula o seguinte: protege até o corintiano. Aí você já sabe que protege todo mundo, não tem distinção. Então, nesse sentido, já pode avançar e tirar este rótulo ruim. Tem explicação técnica. Quando houve o golpe militar em 31 de março de 64, o golpe militar instalado queria efetivamente corresponder aos grupos sociais como se fossem subversivos, aos grupos sociais como se fossem comunistas, e eles foram tratados efetivamente como traidores da pátria, como inimigos da lei, e foram assim perseguidos. Quem estão aí inseridos? Os grupos de direitos humanos. Então, olha que interessante, oficialmente, de 64, de 31 de março de 64, eu diria para vocês que até meados de 85, quando o José Sarney, então, assume da vice-presidência para a presidência com o falecimento do Tancredo, e ele dá uma abertura, ainda não é uma abertura formal, que só vem com a Constituição de 5 de outubro de 88, mas pelo menos aí de 64 até 85, nós tínhamos uma visão oficial que direitos humanos era o direito do inimigo da pátria. Direitos humanos é inimigo do Estado. Esse pessoal é vermelho, é subversivo, traidores da pátria, inimigos aí da família, segregadores da propriedade. Então isso era muito ruim. Efetivamente, ficou isso porque nós somos dessa geração. Se nós não nascemos de 64 a 88, nós somos muito próximos de quem nasceu e tivemos então efetivamente esta influência em nossa formação. A outra ala é uma ala muito radical. Direitos humanos apenas para os humanos direitos. Então a gente ficaria discutindo aqui até amanhã, a hora que o Ney vem entrar no ar, o que seria um humano direito. Né? O humano direito é aquele que não faz coisa errada. Então isso aí é uma utopia, vai estudar um pouquinho, né, ciência política, e ver na formação do Estado que a gente não consegue ter essa coisa idealizadora. Então saio desta identidade que se reflete na própria bibliografia. Nós temos uma carência. Não vou fazer um tour aqui, eu estou no escritório, mas a gente tem uma dispersão de livros de direitos humanos, não são livros focados, ainda há uma carência nesse sentido. Procurei suprir um pouco esta carência neste primeiro volume agora, do volume 15 lá da Editora Método, e depois tentar ainda ampliar, se Deus quiser, aí agosto, no máximo, com o lançamento do Esquematizado em Direitos Humanos, então um livro de uma amplitude aí bem maior, por causa dessa falta de identidade até do que se aborda. Hoje ficou bonito colocar, né? A luz e os direitos humanos, o teclado e os direitos humanos. Então, acabou puxando tudo, como se puxava antigamente na questão da dignidade da pessoa humana, né? A janela e a dignidade da pessoa humana. Então, era uma questão efetivamente complicada. Fiquei muito aberto e nada falo. O cara põe, como eu tenho vários exemplares aqui, o processo penal à luz dos direitos humanos, a mulher à luz dos direitos humanos. Então, isso é um rótulo legal, mas foge um pouco da área aqui da nossa matéria. Então, você sai dessa parte de identidade e vai para uma parte conceitual. Direitos humanos tem como base o direito natural. Pronto, já tem um problema, porque o Brasil é positivista. O Brasil, ele vai seguir efetivamente a ideia pura da norma criada pelo ser humano. Então, eu tenho um conflito que vai se refletir efetivamente lá na frente numa possível incorporação de uma norma internacional. Se aquela norma internacional for de interesse do país, dentro da soberania, nós vamos então discipliná-la aqui internamente ou apenas incorporá-la. E aí nós poderemos ter efetivamente algum tipo de conflito em relação à Constituição. Por quê? Como eu vou enxergar essa norma? Então, nós vamos chegar nessa parte de incorporação daqui um pouquinho. A base é o direito natural, a ideia de direitos humanos, máxima proteção. Muitos gostam de fixar ou de filiar a doutrina francesa, que entende sempre o designativo de gênero masculino representando a humanidade. Direito do homem. Na verdade, essa linha está um pouco ultrapassada. A linha germânica, a teoria germânica hoje, a escola germânica, ela está muito mais evoluída. Você vai falar, não, espera aí, a França, agora nós somos um socialista, François Hollande. A França é o berço dos direitos humanos,
por causa da Revolução Francesa de 1789, só que a França, pelo menos até agora aí a saída do Nicolas Sarkozy, a França ela tem efetivamente hoje uma estrutura que foge daquela realidade da Revolução Francesa. A gente gosta de brincar na sala de aula e falar que o berço tinha um bebê, esse bebê cresceu e virou efetivamente um monstro. Então não dá para você ter hoje a França como a grande referência. Acho que a França ainda é uma grande referência do direito administrativo, a escola francesa é a nossa base, mas os direitos humanos elas foi se perdendo um pouquinho. A linha germânica, a escola germânica hoje faz a designação que é a mais correta. Direitos humanos, então, designando toda a humanidade, não apenas a questão do direito do homem. Alguns referenciam direitos humanos apenas como as liberdades. Eu posso definir direitos humanos como exclusivamente o direito das liberdades clássicas, as públicas e as privadas? Exclusivamente não, tem que tomar cuidado com a palavra. Defina direitos humanos numa palavra, liberdade. Mas não é só isso, ela vai além disso. Então, não posso definir como o direito das liberdades clássicas apenas, até porque hoje a gente já envolve meio ambiente, você envolve até, efetivamente, a ideia dos semoventes domésticos por grau de afinidade, o gato, o cachorro, enfim, o bichinho aí que o ser humano tenha lá o cuidado doméstico com ele. Então, não estou falando que este bicho virou efetivamente um ser humano, mas nós já temos uma evolução. A Constituição Suíça, se não me engano, desde agosto de 2009, já tirou a expressão da pessoa, dignidade, direito fundamental da pessoa, tirou da pessoa e deixou o direito fundamental já para ampliar efetivamente o alcance. Então, o conceito, mas ramo do direito internacional público, visando o quê? A máxima proteção ao ser humano e aquilo que o cerca. O ser humano não vive isolado. Mais alguma coisa, olha só, eu não falo de direitos humanos onde não haja democracia. Então a frase é, onde não há democracia, não há direitos humanos. Um direito humano é uma ideia de proteção, um direito, uma proteção. Alcancei este direito? Ótimo. Teoricamente eu não posso perdê-lo. Por que teoricamente? Porque na prática, efetivamente, se você tem um golpe, se você tem um ditador, aí você derruba toda uma estrutura de representatividade correta, que é o povo sendo o titular do poder, então você derruba, quebra-se então dogmas estruturados, como nós tivemos no Brasil, por exemplo, da Constituição de 34 para a Constituição de 37. Então nós tínhamos direitos assegurados e ele caiu, como tínhamos a Constituição de 46 até a emenda, até o golpe militar de 64, com a Constituição de 67, com o AI-5 em dezembro de 68 e, por fim, a emenda que resulta na Constituição de 69. Então, na prática, a gente teve, sim, retrocessos. Mas a teoria, para a sua prova, um direito humano alcançado ele não retroage. Isso está protegido. Então, por exemplo, algo que está na moda agora, falar de pena de morte de novo. Então, por quê? Porque teve, efetivamente, esses movimentos ortodoxos, ultraconservadores, como nós tivemos lá, aquela chacina de 75, 76 pessoas, onde o puro lá, né, o loirinho, o ariano, ele acha que ele está fazendo uma purificação. Então você começa a ter uma série de questões voltando nessa área de direitos humanos, de retroatividade, de pena de morte. A verdade é o seguinte, tem que tomar cuidado. Um país que aboliu a pena de morte não pode, teoricamente, ser uma questão de soberania, mas teoricamente, pelas normas de direito internacional, aquele país que aboliu a pena de morte, ela não volta mais. Então a ideia conceitual é essa, uma máxima proteção, enxergo além do ser humano e, uma vez alcançado, ali está estabelecido. Vai andar para frente. A ideia é efetivamente sempre ampliar. Eu não tenho conflito de norma entre um sistema interno, um sistema internacional, ou um sistema internacional regional ou universal. Eu vou aplicar sempre a norma mais favorável ao vulnerável. Eu sempre vou olhar aquele que precisa e vou aplicar. Os mais ortodoxos, que não servem aqui para a nossa prova, não servem aqui para os concursos, falam que nem precisa de norma. Não interessa se tem ou não tem norma, eu vou proteger. Na verdade, nós precisamos sim, efetivamente, de algum tipo de norma. Bom, onde não há democracia, não há direitos humanos, um direito humano alcançado não retroage, e eu vou buscar a máxima proteção ao ser humano. Bom, com base em quê? Aí eu vou para uma expressão muito famosa, com base na dignidade da pessoa humana. Só que aí fica extremamente aberto, amplo. Primeiro, o que é dignidade? Pessoa humana significa que não é pessoa jurídica? Já começa daí o erro. Tenho que voltar lá aos ensinamentos da filósofa Hannah Arendt. Pessoa humana é a pessoa que tem o direito de ter direitos. Mais ou menos se confunde com aquela ideia do conceito de nacionalidade.
Aquele que é filho daquele território, ele já tem uma via de mão dupla, de direitos e obrigações ali consignados, naturalmente, potestativo, já nasce com ele. Olha, eu nasci aqui no Brasil, então você já nasceu, você é brasileiro, se não for nas exceções lá do direito à nacionalidade, então ele já tem uma série de direitos só por estar aqui. A ideia de pessoa humana é essa, é a pessoa que tem o direito de ter direitos. E a dignidade? Aqui já tem tudo de tudo. Olha, PIB, renda per capita, até o preço do Big Mac, uma época foi referência mundial, 2, 3 dólares. Linha da pobreza, o Banco Mundial estipulou em determinado período $1 para gastar com comida por dia, aumentou para $1,25. Hoje, a expressão dignidade da pessoa humana, ela deu, não é que ela foi assim relativizada ou diminuída. A grande verdade é que, fazendo um paralelo ao direito constitucional, a repercussão geral deu efetivamente uma alavanca, uma travada, vamos assim dizer, na dignidade da pessoa humana. Porque todo mundo podia alegar no recurso extraordinário. Ah, então viola aqui a dignidade da pessoa humana lá do cliente. Então sobe para o Supremo e o Supremo vira mais um grau recursal, cuja ideia de corte constitucional não é ser grau recursal, e sim uma corte constitucional. Então a dignidade da pessoa humana, que é a base conceitual, muitos a definem como um super princípio, o princípio dos princípios. Existem alguns autores que definem a dignidade da pessoa humana como gênero e os direitos humanos como espécie. Olha que dimensão que você pode dar. O que você tem que saber nessa base conceitual emendando na dignidade da pessoa humana? Primeiro, ela é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando você abre a Constituição, sai do preâmbulo, vai no artigo 1º, o artigo 1º diz mais ou menos assim: a República Federativa do Brasil, constituída de Estado Democrático de Direito, e rege-se pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal. E tem como fundamento, são 5 fundamentos. Qual que é o primeiro? Soberania, cidadania e ela. A dignidade da pessoa humana. Se ela é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, você olha a Constituição, tem um preâmbulo, 250 artigos permanentes e 97 transitórios. Qual é o alcance da dignidade da pessoa humana? Em tudo. Lembra de uma pergunta que caiu para o auditor fiscal da Receita Federal, saindo um pouco dentro de concurso público, mas um pouquinho fora da área jurídica, então eu estava nessa área fiscal, e perguntou, se não me engano, a examinadora era CESP-NB, então certo ou errado, se a dignidade da pessoa humana alcançava os princípios de ordem econômica com destaque à livre concorrência. O perfil do candidato de auditor fiscal é 70% a 80% oriundo da área de exatas. O cara, ele coloca que é errado, ele tem um sistema cartesiano. Não, livre concorrência, que dignidade da pessoa humana, é um matando o outro, quando não é bem assim. A dignidade da pessoa humana, ela cabe em todo lugar dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Você fala, então serve para tudo. Aí é que vem o problema. A doutrina, uma doutrina não é uma melhor doutrina, mas uma doutrina mais jovem, né? Não vou dizer mais jovem de idade mesmo. A gente tem alguns hiatos doutrinários dentro do Brasil, começou a mencionar a ideia de concretude para dar importância aos direitos sociais, o que a gente chama da onda de judicialização dos direitos sociais. Ou seja, eu preciso dar concretude. Nós tínhamos no texto originário de 1988 apenas 9, não digo apenas porque foi aumentando, então nós tínhamos 9 direitos sociais. Então foi acrescido o direito à moradia em 2000 e em 2010 o direito à alimentação. Então hoje, qual é a ideia de referência, insisto, jamais de limitação? Qual a ideia dos direitos, da dignidade da pessoa humana? É a ideia daquele piso mínimo vital, piso mínimo existencial, referenciando então os 11 direitos sociais. Educação, trabalho, moradia, lazer, segurança, saúde, previdência, proteção à infância, proteção à maternidade, assistência aos desamparados, são 11 direitos sociais. Então hoje tem caído muito. Isso por quê? Por causa das dimensões. Eu já vou